Vou fazer a primeira pergunta muito rápida. O Brasil tem 2,7% da população mundial. O Brasil tem cerca de 13% das mortes de Covid. A que o senhor e sua gestão atribuem esses números dramáticos? Boa tarde, senador. Eu coloco da seguinte forma: o que causa efetivamente a contaminação, ela realmente é muito forte e ela tem fatores que são condicionantes nessa contaminação. Mas os óbitos, eles têm outros fatores. Você pode ter uma curva de contaminação alta e uma curva de óbito baixa, ou pode tê-las simultâneas, paralelas. Eu acredito que a curva de óbito, que a pergunta é só o óbito, ela tem a ver com muitas outras estruturas, muitas faltas de estrutura. A nossa capacidade de resposta, de estruturação de leitos, de estruturação de equipamentos, ela não foi a mais rápida que poderia ser. Então, eu acho que a nossa capacidade de tratar as pessoas, ela poderia ter alcançado um outro nível. E isso tem a ver com a base da estrutura de saúde que nós já temos no nosso país. Ou seja, a gente não faz uma estrutura de saúde em um ano. Essa estrutura de saúde já vem, em alguns lugares, deficitários, outros não, já há bastante tempo. A própria cepa que nos pegou agora na segunda onda, agora em 2021, não aconteceu em todos os países. Essa cepa, ela foi específica de alguns países, e aonde ela pegou, ela realmente fez um número de óbito muito alto. E eu acho que, se nós somarmos esses fatores, nós vamos ter aí uma explicação para essa quantidade de óbitos que nós temos. A própria dificuldade que nós temos da nossa estrutura médica de alinhar o protocolo, alinhar a conduta, nossos conselhos, a nossa própria soberania médica de tomar as posições faz com que não haja um alinhamento claro para o tratamento no nosso país. Então, existem médicos numa linha, médicos em outras linhas. Então, eu somo essas condicionantes e coloco aí essa responsabilidade. Eu acho que o nosso país é um país continental, 210 milhões de habitantes, e qualquer desses fatores influenciam muito no final da quantidade de óbitos. Então, Vossa Senhoria concorda que o fato do governo federal não adotar uma estratégia nacional em relação, por exemplo, seguindo as recomendações científicas aceitas pelos países mais desenvolvidos do mundo e pela Organização Mundial de Saúde, de forma uniforme no governo, em relação à cloroquina, ao distanciamento social e ao uso de máscara. O Ministério da Saúde pode até ter tido, em alguns momentos, uma posição, mas a do presidente da República era explicitamente e ostensivamente contrário. Então, pelo que eu entendi da sua resposta, isso foi um fator relevante para que nós chegássemos a esse número de óbitos. Senador, eu coloco aqui de uma maneira bem clara: a política de saúde que o Ministério da Saúde, na minha gestão, ela desenvolveu, ela apresentava as medidas preventivas como fundamentais para combate à Covid. Medidas preventivas que eu já coloquei aqui e coloco novamente: o uso de máscaras, a própria
a própria higiene pessoal, o distanciamento social necessário nos locais de trabalho. Isso tudo foi essa parte está alinhada, muito bem alinhada. Com relação ao uso de um medicamento ou outro, eu não acho que um medicamento, nós acharmos que a causa, ou a solução ou a causa de mais mortos é o uso ou não da hidroxicloroquina. Eu não sou um médico, mas por tudo que eu ouvi até agora, isso não é um fator decisivo. Eu acho que o fator principal é o atendimento imediato. Esse é o fator principal, não ficar em casa até ter falta de ar, e sim buscar o mais rápido possível o atendimento médico. Eu acho que esse é o fator principal. Senador Tasso quer se posicionar numa situação, só um minutinho, ministro. Eu entendi que se a falta de alinhamento homogêneo no governo em relação às linhas principais, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no meu estado, se havia uma orientação para não aglomeração e uso de máscara, o presidente da República esteve aqui no meu estado e foi em 2 municípios. Fez uma aglomeração gigantesca e não usou máscara, nem as pessoas que estavam presentes em seu palanque usavam máscara. Para mim, isso é um desalinhamento total entre as atitudes e ações do presidente da República e a orientação que Vossa Senhoria disse a do Ministério da Saúde. Senador, posso? Bem, para deixar claro, por videoconferência, às vezes a gente não consegue transmitir, se expressar da maneira correta. Então, deixar bem claro, a falta de alinhamento que eu estou me referindo é da classe médica, de como deve ser feito, qual a melhor conduta para tratar a Covid, uma doença inédita e que não há protocolos claros para isso. Essa é a falta de alinhamento que eu estou colocando. E, para mim, isso é um dos fatores que nos leva ao problema. Eu não acho que o uso ou não da hidroxicloroquina em si seja o grande responsável pelo maior ou menor número de mortos. Eu acredito que a maior... específico aqui sobre aglomeração e uso de máscaras aqui no Ceará, em vários... Falo aqui no Ceará porque essa assisti. Bem, É uma falta de alinhamento com todas as recomendações, não só do Ministério da Saúde, mas mundiais. eu acredito, e aí vem uma posição muito pessoal minha, que o presidente da República, ele tem na cabeça dele outros pensamentos quando ele está agindo dessa forma. Ele está, na minha visão, tratando também a parte do psicossocial, a parte da posição do povo em acreditar que isso aí vai passar. Isso é uma análise minha. Eu não quero dizer nem que seja essa a análise dele. Então, o presidente tem que ver todos os prismas. Eu me preocupei somente com o prisma da saúde. Os prismas que o presidente vê são os prismas de um chefe de Estado e tem outras visões. Como ele vê, como ele age, isso é uma posição dele. Presidente, a última pergunta. Vossa Senhoria também falou aqui no seu depoimento o que mais ou menos tem a ver com o que Vossa Senhoria está dizendo agora. O presidente, quando desautorizou a compra da Coronavac e publicamente mandou cancelar a compra de uma vacina, que era a que tinha maior probabilidade naquele momento de ser usada aqui no Brasil, o presidente usou a sua figura política. A Vossa Excelência concorda que num país como o Brasil ou em qualquer democracia do mundo, este alinhamento, a mobilização ao entorno de um objetivo só, que seria evitar mortes, deve partir do próprio presidente da República? Ou seja, o lado político, a figura política do presidente da República não é de médico nem
de especialista, é de líder, de referência, daquele que tem que dar o exemplo, daquele que mobiliza ao redor de um determinado objetivo. Me parece, quando Vossa Senhoria diz agora que ele, ao fazer aglomeração e, ao mesmo tempo, não usar máscara, ele estava mais preocupado com o psicossocial do que salvar vidas e evitar mais contágio. E a última pergunta. Não, eu não comparei se era mais ou menos importante. Essa comparação ela não foi feita por mim. Eu falei que eu acredito que a visão naquele momento, a visão pessoal minha, não é uma crítica ao presidente, muito menos a realidade de como pensa o presidente. Só ele pode se posicionar sobre os pensamentos dele. Mas, na minha visão, é uma posição, é uma das maneiras que ele se coloca perante o povo que está ali. Agora, com relação a... Eu queria deixar apenas uma explicação para o senhor. Eu coloco novamente. Nós não havíamos comprado ainda nenhuma dose da vacina do Butantan, porque não podíamos comprar. Havia uma intenção de compra. Então, o presidente não poderia mandar cancelar a compra, porque eu não tinha feito a compra ainda. Então, e eu não cancelei a intenção de compra em momento algum. E o que o presidente falou na rede social, volto a colocar, ele não repetiu isso para mim oficialmente e nem pessoalmente. Eu não seguiria, e acho que ninguém deve seguir uma ordem ou emanada por uma rede social. Se o presidente não se posicionou oficialmente comigo, essa ordem nunca veio.